Melhores carros até R$ 15.000 que hoje estão sendo anunciados até abaixo da tabela FIPE. Esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer aqui na modalidade de olhando os anúncios de internet aqui junto com você para mostrar algumas opções de veículos anunciados que estão abaixo do valor de tabela aí nesse mês de abril de 2023. Claro que esse vídeo aqui não é uma garantia de compra, não é uma recomendação de compra, mas aqui estamos separando algumas opções de carros que podem encaixar no seu orçamento, que podem ser boas oportunidades aí pelo seu valor de mercado. Então, se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E para encontrar esses carros, eu pesquisei aqui no site Webmotors, que é um site que eu gosto de olhar, que estou sempre vendo os anúncios aqui. É um site aqui com bom layout, bem organizado. Também aqui os modelos ficam bem separados, o que é bem legal, facilita bastante a busca e costuma ter umas opções interessantes de carros aqui. Olha só, primeiro vamos começar aqui com o Chevrolet Celta, anunciado por R$ 15.000, aqui na versão 1.0. MPFI, Life, Flex, 2 portas, câmbio manual. Aqui ano 2007, modelo 2008. Eu peguei como referência aqui a tabela FIPE do 2007, ano de fabricação. Tá em R$ 15.379. Então, aqui o anunciante tá arredondando para baixo, o que já é um bom ponto positivo. Quilometragem aqui, 186, Provavelmente deve ser 186 mil quilômetros, parece estar um carro assim até bem condizente com a sua quilometragem. Uma desvantagem aqui é que a carroceria de 2 portas pode ser um pouco mais difícil de revender, mas tem comprador, tem valor para todos os carros, É sim um carro que pode ser uma ótima opção de compra para rodar dentro de cidade, com a mecânica barata, fácil de encontrar peças, um carro também bem econômico. Olha só, o interior desse carro já tem ali quadro de instrumentos com contagiros, um quadro de instrumentos mais completinho, falta vidro elétrico, um carro que não deve ter muitos equipamentos aí de série, Teria que ver isso mais em detalhes com o vendedor, mas pode ser uma boa opção de compra aí de um carro mais urbano, Os pontos negativos é que é um carro sim um pouco mais apertado para quem vai ali no banco traseiro, o acesso é ruim, Carro de 2 portas, porta-malas tem 260 litros de capacidade apenas, é voltado mais para ser um carro urbano, de fato. Também não é um carro para você abusar muito nas curvas, usa pneus mais finos, estabilidade também não é das melhores e também é um carro um pouco mais baixo em relação ao solo, Isso aí todos os Celta são dessa forma, então se você vai pegar eventualmente estrada de terra com ele aí, tem que ir com atenção redobrada e com um pouco mais de tranquilidade para não ter problemas. Mas pegando aqui uma outra opção de carro, um outro exemplo aqui, se você precisa de um pouco mais de porta-malas, tem o Corsa Sedan, modelo Classic, Corsa B. Também aqui 1.0, 8 válvulas, gasolina, já é 4 portas e câmbio manual. Ano 2004, está anunciado por R$ 12.000. Tabela FIPE 13.892. Bom também, na verdade. A quilometragem está um pouco mais alta, 226 mil. É o normal que você vai encontrar aí carros nesse ano modelo, não tá nada de muito exagerado. É claro, você tem que ver se tá com as manutenções em ordem, revisões, troca de óleo, filtros, correia dentada, correia Poli-V e tudo mais, mas é um carro que tem um motor bem resistente, que se bem cuidado pode rodar bem mais que isso aí, com certeza. Motor GM Família 1 mesmo, lá do Celta, Então dispensa comentários, peças baratas, tudo muito simples de trocar nesse carro. É um carro bem econômico também, mesmo sendo sedã. Melhor espaço interno um pouco, comparado lá com o Celta, se você também precisar. O porta-malas tem 390 litros de capacidade, então aqui já tem uma boa diferença se você eventualmente precisar fazer uma viagem com família, mais bagagens, Dá para levar mais coisas. Ainda assim é um carro bem compacto, então de dimensões externas mais reduzidas e pode ser uma boa opção de custo-benefício aí também, um carro aí na faixa dos R$ 12.000, Como eu disse, você tem que ver toda a procedência do carro, parte de documentação, se está tudo em ordem, tudo como deve ser, mas é um carro que pode te atender muito bem para o dia a dia. Não é dos mais estáveis, lista de equipamentos também não é das melhores e também, assim como o Celta, é um carro um pouco mais baixo em relação ao solo. Terceiro da lista, para você que quer um carro um pouco mais altinho, com espaço interno melhor, Fiesta, olha só,
Motor 1.0, 8 válvulas, versão Personalité, gasolina, 4 portas, câmbio manual. Aqui ano 2004-5, né? 13 mil é o valor que está sendo pedido nesse carro, mas a tabela FIPE dele é 16.409, repetindo, valores cotados em abril de 2023. Então, tá bem abaixo da FIPE. Usa o motor Zetec Rocan, é bem confiável, bem resistente, trabalha com corrente de comando, então não tem que ficar trocando correia dentada ali de tempos em tempos, o que já é ótimo. O único detalhe que eu digo para você ficar ligado nesse carro com relação ao arrefecimento, ainda mais, olha só aqui, quilometragem tá 198. Deve ser 198 mil, eu imagino, né? Então, tem que fazer uma boa revisão ali no arrefecimento, trocar o líquido, colocar água desmineralizada com aditivo na proporção correta. Se possível, né, colocar novo ali, válvula termostática, cavalete d'água, bomba d'água também é barata desse carro. Vale a pena porque é um motor mecanicamente bem resistente se for um carro que tiver bem cuidado com as revisões em ordem. É um carro bem econômico, principalmente dentro de cidade, nessa versão 1.0. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, é um carro de teto mais alto. Quem vai ali se acomoda com um pouco mais de facilidade. O outro aqui também de 4 portas, o acesso é melhor. Posição mais altinha de guiar para você que gosta também. Alavanca de câmbio também mais alta, dá um pouco mais de conforto ali para o dia a dia. É um carro que já tem uma melhor estabilidade, passa um pouco mais de segurança para fazer curvas. O porta-malas tem 305 litros de capacidade, então aqui para um hatch também é muito bom e pode ser sim uma boa opção de custo-benefício. Tenha em mente que nessa versão 1.0 o motor é um pouco mais fraco. Não dá para querer tudo também em um carro, né? O acabamento também é de carro compacto. Tem relatos de folga em caixa de direção, é bem comum nessa geração aí do Fiesta, então vai avaliar um carro desse modelo, faça um test drive, veja como é que tá ali a caixa de direção, dá uma andada nesse carro em uma rua de paralelepípedo, veja se não tá vibrando ali na mão, no volante, se não tá fazendo ruídos, principalmente na parte da frente. Muitos barulhos de suspensão se confundem com barulhos de caixa de direção, então tem que ter uma boa atenção nessa hora. Se tiver dúvida, leve o seu mecânico de confiança também, mas eu digo que também pode ser uma boa opção de carro aí para você utilizar, principalmente no circuito urbano. Outra opção também de carro da Ford, mais urbano aí, olha só, o K de primeira geração, né? Aqui, como exemplo, tem 1.08 válvulas, gasolina, é um carro só 2 portas, câmbio manual, ano 2007, por R$ 12.500. Aqui é um carro que está com 130.500 quilômetros, também está com a quilometragem até condizente, está até pouco rodada pelo ano de fabricação, tá ótimo, um pouco abaixo da FIPE, né, que está em 2.552, também pode ser um carro muito bom para o dia a dia, mesmo o motor lá do Fiesta, mesmas qualidades, mesmos detalhes para você observar, é um carro bem mais leve, então vai ser mais econômico ainda que o Fiesta, além de ser bem ágil dentro de cidade, da mesma forma, compacto, ótimo para encontrar vagas para estacionar, é um carro essencialmente urbano, com preço, olha só, bem acessível pelo ano de fabricação 2007. Claro que você tem que ter atenção, como eu disse lá na parte do motor, é um carro que não tem ponteiro de temperatura no quadro de instrumentos, então você tem que ter uma atenção mais do que redobrada com o arrefecimento desse carro. Porta-malas é pequeno, 186 litros de capacidade apenas. Essa primeira geração do K é um carro homologado para apenas 4 pessoas, não dá para levar um quinto passageiro, nem tem cinto de segurança para ele. Então, algo para ficar ligado. 2 portas, o acesso é um pouco pior, espaço interno é ruim, acabamento da mesma forma. Cinto de segurança para quem vai no banco traseiro, ele é curto, dependendo da estatura da pessoa. Talvez você não consegue travar o cinto ali, é algo que você tem que observar bem. Outro que também tem relatos de folga em caixa de direção, costuma estourar buchas ali de suspensão com certa facilidade. Então, outro que você tem que avaliar bem na hora que estiver olhando para comprar, fazer um teste de rodagem com ele ali para ver se não está tendo maiores ruídos que você possa ter que gastar com esse carro futuramente. Mas outro também aí que está abaixo da FIPE aí hoje em dia. Opção também de custo-benefício, Renault Clio, aqui versão 1.0 Campus, 16 válvulas, flex, 2 portas, câmbio manual, ano 2009, modelo 2010. Tabela desse carro hoje tem R$ 16.767 e o valor pedido nele aí no mercado é R$ 15.000, então também está abaixo da FIPE. É um carro que pode ser uma boa opção de custo-benefício pelo ano de fabricação, pelo que ele entrega frente a vários de seus concorrentes.
muito bom. É um motor bem resistente, confiável. Claro que tem alguns pontos de atenção, por exemplo, esse motor ele é cabeçote de alumínio, não aceita muito bem retífica. Quando você for trocar a correia dentada dele também, troca a correia dentada, tensor e bomba d'água para evitar de ter problemas futuros ali de riscar um rotor da bomba. A bomba desse carro nem é tão cara, então vale a pena fazer uma revisão completa. Carro de bom consumo de combustível, bom desempenho, boa lista de equipamentos, essa versão Campus. Ela tem uns mimos ali adicionais extras que destacam esse carro bastante dos seus concorrentes. Acabamento também ele é bom se considerar a categoria dele. Além disso, é um carro que também pode ser ótimo aí para um trânsito urbano, carro muito econômico. O ponto de atenção aqui que é um carro que falta torque em baixas rotações, é comum desses D4D mais antigos. Porta-malas tem pequena capacidade e é um carro mais desvalorizado, de revenda um pouco mais difícil, é algo para ficar ligado. Mas aqui nesse exemplar, olha só, com 115 mil quilômetros, ano 2009, eu diria que está até condizente aqui. Se você observar nas fotos, ele está com um amassado ali no capô. É claro que vai ter que fazer um reparo ali. É um carro de 2 portas que também dificulta um pouco a revenda, mas pelo preço de tabela, pelo preço que ele está sendo anunciado aí, também é uma outra opção aí de carro abaixo da Fipe. Passando aqui para uma opção da linha Fiat, olha só, um Palio também 2 portas, né? Tem muito 2 portas aqui nessa lista. Fire, 8 válvulas, flex, câmbio manual. O valor dele aqui está R$14 mil e a tabela é 17.748, né? Claro que esses carros aí de 2 portas têm uma revenda um pouco mais difícil, então é normal que quem quer vender um pouco mais rápido acaba baixando um pouco aí também o valor anunciado, né? Também está com a quilometragem um pouco alta, 229.597 para um 2008, né? Comparando, por exemplo, lá com o Clio, né? 2009 com 115 mil, tá bem mais rodado, né? Mas esses motores da linha Fire também, se bem cuidados, podem rodar muito mais do que isso, né? Claro que você tem que ver muito a procedência do carro que você está comprando, né? Mas, de uma forma geral, o Palio aqui é um carro de peças baratas, ainda fáceis de encontrar hoje em dia. É um carro bem econômico dentro de cidade, confortável ao rodar, suspensão mais macia, conta com bons revestimentos ali de painel, forros de porta, bancos. Olhando as fotos aqui, parece estar um carro bem conservadinho, principalmente na parte interna. Parte externa, né? Claro que para um carro dessa idade, dessa quilometragem, vai ter aí seus detalhes, seus raladinhos, seus detalhes de uso, né? Mas é claro que para ter certeza se são só detalhes mesmo ou não, tem que fazer uma avaliação mecânica, estrutural desse carro e mais a fundo. E nessa hora eu digo que é bem interessante você ter um pouco mais de conhecimento de como avaliar um carro de maneira correta, como ver se um carro foi bem cuidado, se está com as revisões em ordem, se já foi batido. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você deve avaliar em um carro e o que você deve avaliar para cada um daqueles itens. Dessa forma você vai agregar mais conhecimento na hora de avaliar um carro desse e vai aumentar as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. Outra opção aqui de um carro mais espaçoso um pouco, para você que quer um pouco mais de requinte, porte um pouco maior, olha só. Citroën Xara Picasso 2.0 GLX, a gasolina 4 portas e câmbio manual. Seria uma versão interessante de pegar desse carro, né? Motor 2.0 até bem resistente, se bem cuidado, e não tem aquele câmbio automático de 4 velocidades que não é dos mais confiáveis. Aqui tá com câmbio manual, então muito bom. Preço anunciado R$13.500 no ano, modelo aqui 2005-6. E a tabela FIPE é R$14.138, então também aqui está abaixo da FIPE. Quilometragem 178.400, então também não está muito exagerada, né? Já um carro aí com seus 18 anos de fabricação, então claro que vai ter uma quilometragem um pouco mais elevada também. O motor, né, como eu disse, é o EW10J4, que veio sendo evoluído, né? Depois foi sendo utilizado lá no C4 Palace, os novos C4 Lounge, Peugeot 407, 408. Aqui nessa versão aqui de 2005, ele já vem com acelerador eletrônico, é um motor de 138 cavalos, bem potente para o peso desse carro. Consumo também condizente com um carro desse aqui que é 2.0, um carro ligeiramente mais pesado. Xara Picasso também, um carro bem completinho, bem equipado. Olhando as fotos internas aqui, né? Também questão de acabamento, materiais utilizados ali no banco, forros de porta,
é de muito boa qualidade. Aqui essa unidade em específico também, é claro que não dá para fazer uma avaliação só por fotos, né? Mas assim, aparentemente está bem bonito o carro. Parte externa, claro, tem alguns raladinhos, alguns arranhões, mas questão de equipamentos é um carro, olha só, tem saída de ar para o banco traseiro, bandejinha do tipo avião, né? Para quem vai no banco traseiro também bem legal. Parte ali do painel, né? O cockpit é um pouco diferente. Ele tem o quadro de instrumentos deslocado para o centro do painel e é um quadro digital. É um carro muito bem equipado, tem ajuste de altura dos faróis, também equipado com ar-condicionado. Então, assim, é um carro que, pelo ano de fabricação, pelos concorrentes, pelo preço, entrega muito em opcionais, também entrega muito em conforto para viajar com a família. Boa capacidade de porta-malas também, conta com 550 litros de capacidade, muito bom. Mas é claro que é um carro que tem seus detalhezinhos, né? Citroën um pouco mais antigo, algumas peças de acabamento já um pouco mais difícil de encontrar, quando encontra é um pouco mais caro. Manutenção desses motores 2.0 é claro que vai ter peças mais caras, não dá para comparar com preços de peças lá do Palio, que eu falei, do Celta, do Corsa, de outros aí. É um carro mais caro de manter, tenha isso em mente. Tem vários relatos aí de estourar buchas de suspensão, bandejas, pivôs também. É um carro que geralmente tem que pegar e dar uma revisão em parte de suspensão. É um carro grande que exige um cuidado extra aí nas manobras, nas balizas que você for fazer. E, consequentemente, também é um carro de revenda um pouco mais difícil. Mas aqui também pegando uma outra opção de veículo abaixo da tabela FIPE, olha só, um carro que inclusive eu já tive, não nesse modelo aqui em específico, mas um Chevrolet Cadete GLS, motor 2.0, 8 válvulas, gasolina, 2 portas, câmbio manual, ano 1998. Então aqui já é o motor MPFI, né, que é o mesmo do Vectra. Tabela FIPE desse carro está em R$ 15.020. E o valor aqui do anúncio é de 11 mil, então tá bem abaixo da FIPE. Quilometragem, 78 mil quilômetros. Aqui tá bem baixo pelo ano de fabricação. Claro que tem que fazer toda uma avaliação desse carro, né, e tudo, mas eu digo que é bem difícil achar um carro desse hoje em dia nessa quilometragem, nesse preço. Mas o Cadete, de forma geral, é um carro com motor GM Família 2 bem resistente, confiável, peças baratas, fáceis de encontrar com relação à parte mecânica, né? Bom desempenho, boa lista de equipamentos também nessa versão GLS 98, vinha muito bem equipado, boa estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, se tiver com a suspensão ali revisadinha. É um carro que passa bastante prazer ao guiar, muito bom. Acabamento também muito bom ali, material do painel, um certo emborrachado ali, macio ao toque, bem legal. Porta-malas de 390 litros, dá para levar bagagens da família toda. Carro de bom custo-benefício, 11 mil reais aí. Se tiver um carro de boa procedência, pode ser uma ótima opção de compra. É claro que o Cadete também, de uma forma geral, tem um consumo mais elevado, espaço interno para quem vai no banco traseiro é reduzido, teto tem a caída baixa, acesso é ruim, é um carro só de 2 portas, portas são grandes, pesadas, costumam fazer rangidos ali com facilidade, costuma dar folga ali nas buchas das dobradiças ali também, costuma quebrar o limitador de porta, é bem comum de acontecer isso no Cadete. Visibilidade externa também não é das melhores, é um carro de pouca área envidraçada, baixo em relação ao solo, raspa o fundo com facilidade. Peças de acabamento, é um carro que saiu de linha aí nesse ano de 98, então tudo mais difícil de encontrar, quando encontra é um pouco mais caro, consequentemente é um carro também de revenda mais difícil, pode ser um dos motivos também dele estar nesse preço anunciado aí bem abaixo da FIPE. Eu já vi vários anúncios aí de Cadete abaixo da FIPE. Esse aqui é só um exemplo, né? Tem também anúncios de Cadete bem acima da FIPE, né? Já vi esses carros aí a 30, 40, 50 mil reais, mas é claro que aí em um estado mais raro mesmo, de fato, aqui eu digo que é um carro do uso diário que, se tiver com uma boa procedência, pelo preço, vale a pena com certeza. Mas, novamente, cuidado com a procedência do carro que você for avaliar. Aqui nesse vídeo eu não estou recomendando nenhum desses carros que estão aí no anúncio. Eu estou mostrando exemplos de opções de carros que estão com preços anunciados abaixo da FIPE. Cabe a você verificar com o vendedor, com o proprietário, a real situação de cada um desses veículos, né? Se eles
estão bem cuidados, se a procedência está em ordem, se a manutenção está em dia, se não tem nenhum detalhe de documentação para fazer, porque eu vi aqui nas descrições desses anúncios que eu coloquei, nenhum eu vi nada escrito com relação a pendências de documentos. Mas é claro que quando você for conversar com o dono, ele pode falar, tem uma parcela do IPVA, tem uma taxa para pagar, tem uma multa para resolver e tal, por isso que eu estou vendendo ele mais barato. Tudo pode acontecer, não estou dizendo que é o caso aqui desses anúncios, mas você tem que ficar ligado para fazer uma boa avaliação e ter certeza que você está pagando um valor justo pelo que você está levando para casa. Fique ligado. Mas pegando um exemplo aqui de carros de porte um pouco maior novamente, olha só, Chevrolet Vectra 2.0 GLS, 8 válvulas, gasolina, 4 portas, câmbio manual, ano 95, modelo 96. Aqui é um dos últimos Vectra desse aí de primeira geração aí do mercado. Preço dele aqui no anúncio R$12 mil e a tabela 12.556, um pouco abaixo também. Quilometragem 239 mil, condizente com o ano de fabricação. Tá aparentemente bonito aqui pelas fotos. Eu tentei também dar uma selecionada, né? Pegar uns carros aqui que estejam com aparência um pouco melhor, mas bem cuidados também. O Vectra é um carro equipado com motor GM Família 2, que é o mesmo que eu acabei de falar lá do Cadete, então ainda peças mecânicas dá para encontrar com certa facilidade. É um carro de bom desempenho, bom acabamento, boa qualidade dos materiais utilizados ali na parte interna. Mesmo nessa versão GLS, né, que era de entrada do Vectra nesse ano modelo, ainda tem boa qualidade ali dos bancos, né, em veludo, forros de porta da mesma forma. Nessa unidade específica, né, tem alguns rasgozinhos ali no banco, nos forros de porta. São detalhes que você tem que observar e avaliar se encaixam ali no que você está procurando, no que você espera de um carro, né? Mas é um carro também com ótimo porta-malas, 530 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira, com bom conforto ao rodar, sem perder em estabilidade ao fazer curvas. É um carro que passa bastante segurança e já desde essa versão de entrada, a GLS vinha muito bem equipado, já com direção hidráulica, com ajuste de altura, como dá para observar aí nas fotos, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme. Esse aqui não dá para ver, mas se eu não me engano vinha com ar-condicionado também, que é importante você, quando estiver avaliando um carro desse para comprar, testar se o ar-condicionado está funcionando, se está gelando, se está esquentando também, porque se tiver com algum problema ali, pode ser que seja barato de arrumar, mas pode ser que seja caro também. Então você tem que ter certeza do que está acontecendo com aquele carro para ver se vale a pena assumir aquela manutenção ou talvez negociar um possível desconto também. Mas o Vectra, de uma forma geral, é um carro muito bom aí nessa primeira geração, né? Tem um preço até bem acessível pelo que ele entrega. Como pontos negativos de um carro desse, você tem que ficar ligado porque é um carro de consumo mais elevado, é um carro baixo em relação ao solo e tem escassez de peças de acabamento aí, principalmente. É um carro que saiu de linha lá em 96, né? 95 para 96. Então, se você precisar ali de um farol, precisar de uma maçaneta, um aplique plástico ali de uma porta, um forro de porta que precisar trocar, vai ter que procurar com um pouco mais de calma para encontrar. Outro carro interessante aqui também, que pouca gente fala, mas que eu também já tive a oportunidade de andar num desse e vi que é um carro bem interessante pelo valor que é cobrado nele hoje, é o Renault Megane. Olha só esse aqui, por exemplo. Aqui o motor é 1.6, 16 válvulas, nessa versão Dynamic, mas já é o motor Flex e essa versão aqui é com câmbio manual. Ano de fabricação aqui 2006, modelo 2007. Valor anunciado 15 mil. Tabela FIP 18.608. 170 mil quilômetros rodados, tá condizente ainda com o ano de fabricação. E aqui é um carro que está sendo anunciado bem abaixo do valor aí da tabela FIP. Mas esse carro, para quem já andou, quem conhece, sabe que é um baita carro, bem equipado, com um ótimo acabamento, espaço interno. O motor aqui, né, o 1.6, utilizado em vários veículos da linha Renault. Tem boa oferta de peças ainda hoje em dia. O desempenho talvez não seja dos melhores. É um carro que se sai melhor com aquele motor 2.0, né, o F4R. Mas aqui esse K4M ainda atende bem para o dia a dia. Dá para fazer viagens com ele aí também sem maiores problemas. É um carro também de ótimo espaço de porta-malas, 520 litros. E a abertura da tampa ainda é por sistema pantográfico. Então
é um carro de muito requinte aí na sua construção. Por isso, pode ser uma ótima opção de custo-benefício se você quiser um carro aí de preço mais acessível e que entrega muito pelo valor cobrado. Claro que tem alguns detalhes para você observar. É um carro que tem vários relatos aí de falha em bomba de combustível, alto-falantes, luz de airbag costuma acender com facilidade, além de escassez, né, de algumas peças de acabamento, é outro que também saiu de linha já há um bom tempo. E, como eu já disse, é um carro de revenda mais difícil, mais desvalorizado. Por isso está num preço aí também mais acessível, né? Mas um carrinho desse aí bem cuidado, de procedência, olha só pelas fotos aqui. Tem comandos no volante, ar-condicionado, som de fábrica ainda que é difícil ver nesses carros. Retrovisores elétricos, olha os bancos desse carro de excelente qualidade, veludo, muito confortáveis. É um carro também bem espaçoso para quem vai no banco traseiro, bom espaço ali para os pés. Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Ajuste de altura do banco, tanto do motorista quanto do passageiro que vai ali no banco dianteiro. Então, um carro bem completinho, mas é claro que você tem que avaliar com calma aquela unidade ali que você está pensando em comprar para ver se realmente ele está bem cuidado, se não vai te dar maiores problemas futuros. E para você que quer um carro nessa categoria dos sedãs, mas um carro um pouco mais racional, com preços de peças, né, de manutenção aí mais baratas principalmente, dá para pensar no Volkswagen Santana. Um exemplo aqui, olha só, esse é na versão Evidence 2.0, já é o MI, né, injeção de 4 bicos, que eu recomendo pegar aí, né, dos 97 para frente. 8 válvulas, gasolina, 4 portas, câmbio manual, ano 97,98. Tabela FIPE é R$ 17.175 e o valor anunciado R$ 14.500 também, tá? Abaixo da tabela FIPE. Geralmente esses Evidence não vêm muito bem equipados, mas esse aqui em específico ele tá bem completinho, né? Tá com as rodinhas de ligar leve, farol de neblina, tem o quadro de instrumentos com contagiros que geralmente vinha ali com um relógio analógico no lugar, então tá um carro um pouco melhor equipado, né? Motor 2.0 AP bem resistente, confiável. Se você cuidar bem dele, é um motor que vai te atender por muitos e muitos anos. Claro, pegando um carro desse aí também, se tiver de boa procedência, também vai ser ótimo, né? Peças não são caras, peças mecânicas principalmente, ainda encontra com certa facilidade. Bom desempenho, é um carro até relativamente econômico para o seu ano de fabricação, de bom espaço e acabamento interno, ótimo para quem vai no banco traseiro, bancos em tecido de ótima qualidade, boa capacidade de porta-malas, 413 litros, dá para levar bagagens aí da família toda, e é um carro de suspensão mais confortável para você fazer uma viagem também excelente. Claro que em contrapartida, a estabilidade fica um pouco prejudicada, é um carro que você não pode ficar abusando muito com ele aí nas curvas, o isolamento acústico também não é dos melhores, baixo nível de segurança em caso de colisão, é uma plataforma mais antiga, costuma aparecer trincas ali em torres dos amortecedores, parede corta-fogo, túnel central, é algo que você tem que avaliar no carro que você estiver olhando para comprar, se não está passando por esses problemas, vai exigir uma ressolda ali, né, que é uma manutenção que você vai ter que fazer. Observe também o forro de teto, se não está descolando, é bem comum de acontecer isso aí em toda a linha Santana, e é um carro de peças de acabamento um pouco mais difíceis de você encontrar hoje em dia aí no mercado, né, é um carro que já saiu de linha também há bastante tempo. Mas não dá para negar que também é um outro carro aqui de excelente custo-benefício. De todos esses aí de porte maior que eu falei, eu digo que é um dos mais tranquilos de você manter. Mas e aí, qual dessas opções você levaria para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo assim, de análise de anúncios, mostrando o preço real mesmo, indo além da tabela FIPE, deixa aqui também nos comentários a sua sugestão. Se tiver bastante pedidos assim de mais vídeos desse formato, posso trazer mais aí em outras faixas de preço, em outras categorias com certeza. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.